Olá, graça e paz, eu sou o pastor Luiz Silva, estou de volta trazendo mais uma breve palavra de reflexão, como sempre baseado nas escrituras. E dessa vez eu quero fazer um breve comentário sobre uma das expressões que o apóstolo Paulo usou. Está em 2 de Timóteo 3, versículo 1, ele diz que haveria tempo em que as coisas ficariam muito difíceis. Paulo disse que são os últimos tempos. Nos últimos tempos haverá tempos difíceis, né? Ele diz isso no capítulo 3. Então, quando nós pensamos e refletimos um pouco na expressão tempos difíceis, as pessoas queiram ou não, estamos vivendo esses tempos difíceis. Esses tempos na realidade já chegaram. Quando o profeta Daniel falou disso do capítulo 12, ele disse, olha, que haveria tempo em que homens sábios ensinariam a muita gente, mas cairiam. Nós temos visto hoje, não só a volta do mundo, nós temos visto problemas na política, problemas na religião, problemas na saúde, parece que todo o universo está sofrendo abalos, ou seja, tempos difíceis. Chegaram os tempos difíceis, né? E na realidade se aproxima da segunda vinda de Cristo. Cristo vai voltar, as pessoas queiram ou não, acreditem ou não, Cristo vai voltar. E eu tenho feito uma pergunta, primeiro à minha família lá em casa. Tenho feito essa pergunta a mim mesmo quando penso. Tenho feito essa pergunta aos meus filhos, à minha esposa. Tenho feito essa pergunta aos meus amigos em Cristo, aqueles que me amam, a verdadeiros amigos em Cristo, e até aqueles que não gostam muito. Eu tenho feito a seguinte pergunta: onde é que estão aquelas pessoas que dariam a sua vida pelo Evangelho de Cristo? Quando eu penso no Evangelho de Cristo, eu não consigo ler a Bíblia e encontrar mais nada que não seja o Evangelho da graça de Deus, que a Paulo foi revelado e que chegou à nossa vida. Como nós estamos visto sofrendo abalos em todas as áreas, em todas as camadas da sociedade, em todas as religiões têm sofrido abalos. Quem não tem visto os escândalos que têm sido provocados por padres? Quem não tem visto os escândalos que têm sido provocados por pastores, irmãos nossos em Cristo? E por falar nisso, um dos assuntos que mais tem me chamado muito a atenção é que as igrejas à volta do mundo têm, por exemplo, trazido de volta coisas que são práticas dos ímpios. Eu tenho dito isso em alguns vídeos. Eu tenho dito, olha, grupos de aduladores. Esses grupos, isso é uma atividade ímpia. Isso não é uma atividade cristã. Quando nós vemos em Atos dos Apóstolos, a igreja de Atos dos Apóstolos não eram pessoas que se adulavam, eram pessoas que se ajudavam, né? Diz que por causa disso, por causa desse espírito de unidade, a palavra era pregada, sinais, prodígios e maravilhas aconteciam. Então não eram grupos de aduladores para encobrir erros uns dos outros e queimar quem fala a verdade. Era um grupo de pessoas que se uniam em prol da verdade. E o Evangelho, a palavra da graça, crescia. Diz a palavra que não havia algemas para a palavra da graça. Hoje em dia tem algemas, né? Uma das coisas que muito tem me chamado a atenção é que hoje, né, por exemplo, além das outras coisas, você vê hoje em dia, você foca, né, você começa a ver as coisas, aí você diz assim, poxa, aquele líder é nota 10. Aí daqui a pouco sai a notícia de que o indivíduo tem ligação com maçonaria. Aí você diz, poxa, aquele líder ali é um cara direito, um indivíduo que parece que segue a palavra. Aí você vai ver, o indivíduo troca de mulher. Hoje em dia virou moda isso entre os cristãos. Pastores com 2, 3 mulheres na mesma igreja. É assim. O indivíduo está sentado num lugar, aí tem do lado direito a esposa atual, do outro lado tem a ex-esposa e na frente dele tem a futura esposa, que pode ser que no segundo casamento não dê certo, já tem a terceira em vista. Então, essas coisas têm chocado o coração de Deus. E Deus, eu tenho percebido, porque eu comecei a conversar esses assuntos com alguns pastores, amigos, né, amigos meus, amigos de perto e outros amigos até de outras denominações, que eu amo muito. Eu nunca tive problema com nenhuma pessoa, nem pastor, ninguém de outras denominações. Eu não tenho esse problema. Eu não acredito que a igreja de Cristo é uma igreja, um grupo resumido. Não, eu acredito que a igreja de Cristo está espalhada sobre a terra. Pessoas que têm o Espírito de Deus, pessoas que creem na verdade,
né? Na verdade absoluta, porque a verdade divina ela é absoluta. A verdade do homem, o que é verdade para uns, não é verdade para outros, mas a verdade de Deus não, ela é absoluta. Quando ela chega, ela é taxativa, ela define, ela é a luz para todas essas trevas que nós estamos vivendo, né? Eu tenho usado uma expressão, conversando com outro pastor amigo meu, até falei o seguinte: a graça de Deus, né, o favor, não só o favor imerecido de Cristo, mas também a revelação dos mistérios que estiveram ocultos, é como um facho de luz numa noite escura, né? Quando eu penso nisso, eu penso assim, você vê que nessas épocas festivas as pessoas soltam fogo, sai aquele facho de luz no meio de uma noite escura, que coisa linda. Então assim é a graça de Deus, né? Muito se tem falado de reforma, muitas denominações têm falado de reforma, mas aí tem, né, há uma verdadeira guerra teológica. Olha, batiza-se ou não batiza-se, jejua ou não jejua. Algumas acreditam que precisa, outros acreditam que não precisa. Naturalmente, conhecendo a graça de Deus, nós sabemos que há coisas que não há mais necessidade de serem praticadas, porque são coisas, rudimentos de obras da carne, coisas que têm a ver com a lei de Moisés. Por outro lado, é preciso tirar, sim, alguns desses rudimentos, naturalmente, né? O único cerimonial visível no pacto é a ceia do Senhor, todo mundo sabe disso, né? É só ler a Bíblia que você vai encontrar Paulo dizendo, olha, não há mais necessidade de fazer isso, não há mais necessidade de fazer aquilo, né? O véu já foi rasgado de alto a baixo, agora nós temos acesso ao trono. Porém, tem-se tirado algumas coisas, tem-se trazido outras coisas que jamais poderiam estar na igreja de Cristo, né? Como prostituição, adultério, a troca de mulheres que trocam de marido. Então isso tem que sair da igreja de Cristo. Precisa que se levantem pessoas que tenham vida limpa. Por exemplo, eu posso citar meu próprio exemplo. Se eu não andasse na integridade, eu jamais poderia estar dizendo isso, né? Porque senão alguém ia chegar e dizer, mentira, esse cara não faz isso. Então, por exemplo, se eu focar a minha vida em comprar um bom carro, naturalmente eu vou trabalhar muito e vou comprar um bom carro. Se eu focar a minha vida em construir uma boa casa, naturalmente eu vou construir uma boa casa. Se eu focar a minha vida, como alguns pastores fazem, em construir um templo e tal, aqui no Brasil tem vários exemplos disso aí, os caras constroem coisas cinematográficas, coisas que você só via na Bíblia. Mas aí você vai ver a família do indivíduo, às vezes não é isso. Então, se eu durante todos os anos que eu comecei a aprender a graça de Deus, a coisa que eu tinha mais sede era de ter uma família como nas da Bíblia. Um marido, uma mulher, filhos. Então, ou seja, o resultado vem. Uma vez que eu acredito, o resultado vem. Eu tenho aprendido isso com o meu líder. Você ter uma casa estabelecida, fincada sobre a rocha, para que os ventos não soprem. Se vier a fome, não tem problema. Paulo disse, eu sei estar honrado e sei estar humilhado. Sei viver no tempo de escassez e no tempo de abundância. Então se vier a fome, Deus vai continuar sendo Deus. Se vier a falta de dinheiro, Deus vai continuar sendo Deus. Se eu não tiver carro, Deus vai continuar sendo Deus. Você pode imaginar qualquer coisa aí, Deus vai continuar sendo Deus. Agora eu vou usar até uma expressão que eu li num livro, um dos livros escrito pelo meu líder há um tempo atrás. Em uma situação ou em outra, Deus é com a minha vida. Eu não posso crer de outra forma, sabe? E eu volto e faço a você essa pergunta: onde é que estão os homens e mulheres que dariam a vida pelo Evangelho da Graça? A verdade que liberta, o Evangelho que veio do trono da graça de Deus. Porque quando nós pensamos nos primórdios, nós pensamos assim, poxa, teve gente que foi crucificado de cabeça para baixo, teve gente que foi degolada pelo Evangelho. E hoje? E hoje? Qualquer imperadorzinho da vida aí que diz que é dono do Evangelho, bate o pé e todo mundo corre. Não há quem dê um grito por Jesus. Não há quem diga assim, poxa, o Senhor Jesus é digno de ser louvado, engrandecido, adorado para todo sempre. E nada mais, somente a Ele a glória. Graça e paz, até o próximo vídeo.